Bora então para essa aula delícia de fluxo de caixa. Você vai entender tudo sobre fluxo de caixa, por que que você tem que fazer e qual é a importância disso na sua empresa. Bora lá. O famoso fluxo de caixa, gente. O que que a gente tem que saber aqui? Primeiro, a gente tem que saber a definição, né? O que que é fluxo de caixa? Nada mais é do que uma ferramenta usada, né, por várias empresas, né, para organizar a situação financeira da empresa. Então, o fluxo de caixa ele vai mostrar o caminho do dinheiro, para onde que esse dinheiro está indo, a gente vai conseguir fazer um controle, um planejamento do dinheiro dentro da sua empresa, tá? Qual que é o objetivo? O objetivo dele é apurar, né, verificar o saldo disponível naquele momento ali da empresa, né, para a gente entender se está tendo algum desfluxo, ou seja, se você está pagando boleto e está ficando negativo, se você está usando cheque especial, se está faltando dinheiro para pagar boleto em dia, você está pagando mais juros porque está pagando a boleta em atraso, né? Então, é necessário que a gente verifique esse fluxo de caixa para ver se a saúde financeira da empresa está ok, tá? Então, o objetivo é a gente analisar esse momento e projetar o futuro da empresa, tá? E o que que deve ser feito, né? Como que a gente faz esse fluxo de caixa? Primeiro, a gente vai registrar tudo, gente. Todos os recebimentos, todas as vendas à vista em dinheiro, em cheque, em cartão. Tem gente que ainda vende com cheque, né? Cartão, a gente vai ver tudo que a gente recebeu. As vendas a prazos, né? Às vezes você vai vender parcelado ou você vai vender para um ou outro cliente que vai te pagar ali depois. Então, tem que registrar tudo isso. E os pagamentos também. Qualquer tipo de compra, seja à vista ou seja a prazo, seja em duplicata ou pagamento de despesa, tá? E aí a gente vai ter uma previsão desses recebimentos e pagamentos que a gente pode fazer o que a gente chama de fluxo de caixa projetado, mas isso a gente vai ver na outra aula, tá? Quais são os benefícios, gente, de você fazer um bom fluxo de caixa? O fluxo de caixa ele vai te dar uma visão do todo. Então, você vai entender como que está a vida financeira da sua empresa ali no momento presente e no futuro. Você vai conseguir antecipar as decisões importantes e tomar essas decisões com mais clarezas, tá? Sem que você comprometa o lucro. Por que sem comprometer o lucro? Porque, às vezes, se você não faz fluxo de caixa, você paga conta em atraso, você concorda comigo que esse atraso vai gerar aí algum tipo de despesa, alguma multa, e essa multa vai, às vezes, pegar uma parte do seu lucro. Então, tem a ver com isso, né? Então, a gente vai se planejar tanto os investimentos quanto os pagamentos e organizar a sua empresa como um todo. Então, a gente consegue avaliar a necessidade ali, se a empresa precisa de um empréstimo, se não precisa. Então, esses são alguns dos benefícios do bom fluxo de caixa, tá? Qual que é o resultado? O resultado do fluxo de caixa é a gente entender o saldo disponível do dinheiro existente ou no caixa da empresa, ou decorrente dos depósitos, né, e recebimentos lá dentro do banco. Esse é o resultado do fluxo de caixa. Quais dicas que eu posso dar para vocês para você fazer um bom controle de fluxo de caixa, né? Então, fazer o lançamento diário das vendas, né, e das despesas. Se você não tem um sistema, hoje tem vários sistemas, gente, no mercado, né? A gente tem o IAMPA, a gente tem alguns o IAMPA é muito bom, a gente tem um da ForBlue que também é muito bom, tem vários, você pode escolher qual sistema que você vai fazer, você pode fazer no caderno, você pode fazer no Excel, aqui no curso eu vou deixar uma planilha para vocês fazerem os lançamentos caso você queira, mas é importante fazer esses lançamentos. Por que que a gente recomenda fazer diariamente? Para você não se perder ali no meio do mês, porque hoje a sua cabeça está muito fresca, você está anotando lá o que que entrou, o que que saiu. Amanhã a gente já pode esquecer de alguma entrada e saída, isso prejudica o resultado e a análise da empresa, né? Outra dica que eu posso falar com vocês a respeito do fluxo de caixa é porque a gente vai conseguir, numa situação onde o fluxo de caixa está negativo, ou seja, tem uma conta para pagar hoje, mas não tem o dinheiro, a gente vai ter uma decisão sobre a necessidade de capital de giro. Será que eu preciso de um empréstimo? Nem sempre. Um fluxo de caixa negativo vai dizer que a gente precisa de um empréstimo. Às vezes a gente vai precisar organizar o fluxo. Como assim, Ju? Por exemplo, eu pago os meus fornecedores geralmente no início do mês. E no início do mês é onde eu tenho as maiores despesas. Eu pago o meu aluguel, eu pago a folha de pagamento, então acumula tudo no início do mês. Será que eu recebo todas as minhas vendas também no início do mês? Então, às vezes, é questão de você negociar
essa forma de pagamento. Você vai negociar com o fornecedor para você pagar ali lá para o dia 20, você pode negociar o seu aluguel. Então, a gente vai olhar essa situação, se está negativo mesmo ou não, e vai tomar a decisão se a gente tem uma necessidade de fluxo de caixa negativa para pegar um capital de giro, né? Agora, se o fluxo de caixa estiver positivo, a gente vai analisar o quê? A possibilidade de fazer um reinvestimento na empresa, né? De repente, comprar um equipamento que possa ajudar na empresa, ou investir em marketing, ou investir em alguma coisa que traga retorno, que traga um aumento do faturamento da empresa. Então, a gente vai fazer esse tipo de análise também. E a gente vai uma boa dica também, né, é lançar os pagamentos e recebimentos futuros, ou seja, eu vou fazer uma previsão de fluxo de caixa. Então, se eu já sei que lá no início do mês eu tenho que pagar o imposto, por exemplo, de IPTU, eu vou anotar lá o imposto de IPTU. Se eu já sei que lá em dezembro eu preciso fazer o pagamento da folha de pagamento de 10º dos meus funcionários, eu posso anotar o 10º lá e eu posso me programar de uma melhor forma para já conseguir esse saldo anteriormente e não passar sufoco. Então, é para isso que serve, né? Então, se o saldo for negativo, a gente vai analisar a necessidade de fluxo de caixa. Se o saldo for positivo, a gente vai analisar onde a gente vai investir esse dinheiro, tá bom? É importante falar que o fluxo de caixa, se analisado somente como uma foto estática, às vezes a gente vai analisar só aquele momento. E nem sempre aquele momento ali vai ser a realidade da empresa. Então, necessariamente, não indica se a empresa está tendo lucro, se a empresa está tendo prejuízo. Então, a gente tem que analisar a empresa como um todo. Às vezes é uma empresa sazonal, por exemplo, é do ramo de transporte. Dezembro, janeiro é um ramo fraco para aluguel de transportes e equipamentos aqui na região. Então, vai ter uma queda de faturamento nesse momento. Então, a gente tem que analisar o cenário para entender um pouco mais da tendência dessa empresa aí. Qual que é a importância, gente, da gente fazer o fluxo de caixa? A gente consegue fazer uma análise, né, de todas as contas, para a gente manter essas contas em dia, né? E eu costumo dizer o seguinte para os meus, para as pessoas que me acompanham aqui: se você consegue manter as contas em dia, se você precisar crescer, precisar de um capital de terceiro, ou seja, precisa de um empréstimo num banco, o que vai acontecer? Suas contas estão em dia, sua classificação bancária está boa, você consegue pegar uma linha de crédito com mais facilidade e se planejar, né? Se você paga suas contas em atraso, isso vai refletir na sua conta bancária. Eu não sei se você sabe hoje, mas os bancos têm uma facilidade de pegar todos os seus dados do mercado, que é assim, é gigantesca. E a empresa ela é analisada não somente no CNPJ, ela é analisada em conjunto, é o que o banco chama de grupo conglomerado. Ele analisa tanto o CNPJ como quem está por trás do CNPJ. O CNPJ tem o quê? Sócio. Então, se você tem algum tipo de endividamento na pessoa física, isso vai comprometer a sua classificação e vai dificultar que você pegue algum tipo de empréstimo. Então, às vezes, o governo lança alguma coisa com taxa interessante, né? Seja lá um Pronamp da vida, ou qualquer tipo de financiamento. Se você não tem os seus compromissos em dia, muitas vezes você não vai conseguir pegar esse tipo de dinheiro com baixo custo, né? E aí eu falo o seguinte: você, enquanto sócio, tem que manter as suas contas em dia. O que é manter as contas em dias? Ó, não pode ter nenhum tipo de atraso, seja em cartão de crédito, seja utilizando cheque especial, seja em qualquer tipo de financiamento de veículo ou algum financiamento próprio, né, que você pegou ali para pagar alguma coisa pessoal. A empresa, a mesma coisa, as coisas têm que estar tudo em dia, porque se tiver em dia, você vai ter ali como solicitar um empréstimo para o banco e sem ter, assim, nenhum agravante, né, nenhuma uma questão que vá dificultar que você pegue esse dinheiro de repente para que você consiga ampliar sua empresa, né? Ah, Ju, mas eu não tenho pretensão de ampliar minha empresa agora. Tá, mas vamos supor que aparece uma oportunidade, né? Vamos supor que um concorrente seu resolveu fechar as portas e vai sair daquele ponto que ele está lá há mais
mais de 20 anos. Ele está no mesmo ramo que você. Às vezes é interessante você abrir uma segunda loja. Ou a loja do lado, ela resolveu fechar as portas e você está precisando de espaço para colocar o seu estoque, de repente você quer alugar essa loja e precisa desembolsar um valor aí para você fazer uma pequena reforma e resolver suas questões. Então, você precisa se planejar, estar preparado para situações que podem ocorrer. E para que isso aconteça, os compromissos financeiros têm que estar em dia. Então, é necessário que você se posicione como dono do negócio. E como dono do negócio, você não pode deixar a peteca cair, você tem que pagar todas as contas em dia. Não é ir lá e fazer o serviço do seu funcionário, porque você acha que seu funcionário não está fazendo do jeito que você faria. O seu funcionário está fazendo da melhor forma que ele pode. Obviamente que você tem que ensiná-lo a fazer da melhor forma possível, e o ideal é que ele faça melhor que você. Mas o que eu vejo muitas vezes na realidade é você, enquanto chefe, querendo fazer o operacional muito bem feito, esquecendo da sua função, que é, por exemplo, fazer o seu fluxo de caixa e manter suas contas em dia. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto, a gente tem que evitar, né, que a empresa opere ilegalmente. O que é isso? Decorrente, por exemplo, de não pagamento de impostos, né? Então, muitas vezes vocês não têm uma noção, não estudam o negócio de vocês, não sabem como é que funciona a questão do imposto. Vai lá, bate na porta do seu contador, senta com ele, pergunta para ele, olha, eu estou aqui no regime do Simples Nacional, como que é? Qual que é a tabela que eu pago de imposto? Às vezes o contador fala muito por alto, vocês não conseguem entender, senta na frente dele, pede para ele explicar uma, duas, três, quatro vezes, tenha um contador, consultor, o que é isso? Bate lá na porta dele e pergunta para ele, olha, quanto que eu pago? Se eu faturar hoje 50 mil, quanto que eu pago de imposto? Se eu faturar 100 mil, eu vou mudar minha alíquota? Você tem que entender quais são os impostos que você paga. Para quê? Para que você consiga se planejar da melhor forma possível e não operar no negativo, ou seja, não pagar imposto, porque vai ficar, ah, não, a gente já paga muito imposto nesse país, é muito difícil de trabalhar dessa forma e tudo mais. Eu costumo dizer o seguinte, se você, você se posicionou como administrador, como empresa, você tem que saber se posicionar como adulto. Se você já sabe que vai ter um imposto, nada mais, como é que eu falo? Saudável que você opere legalmente, que você pague o seu imposto. Ah, Ju, mas eu não concordo e tudo mais. Então, acha outra solução. Qual é a outra solução? Não sei. Você vai procurar, você vai pesquisar junto com o seu contador, você vai, de repente, mudar a estrutura da sua empresa, você vai procurar a melhor forma possível de você exercer a sua função de administrador da empresa. É isso que é ser dono de empresa, né? Você procurar soluções em vez de ficar apenas reclamando, tá? Porque criança reclama, adulto vai lá e tenta resolver e faz o negócio dar certo, né? Outra questão do fluxo de caixa, você vai ter uma noção para você, de repente, ter uma sobra para você investir no futuro do seu negócio. O que é investir no futuro do meu negócio? De repente, você vai conseguir fazer um capital de giro maior, para que você consiga dar um prazo maior para o seu cliente pagar as mercadorias e você não fique sem dinheiro ali durante o mês. Você vai conseguir, por exemplo, fazer uma projeção financeira mais confiável, né? Projeção em qual sentido? É a mesma coisa que eu falei. Se eu tenho uma projeção aqui, que eu já sei as minhas despesas, eu preciso projetar minha meta de vendas. Eu preciso entender ali quanto que eu tenho que vender na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana, para que eu tenha um resultado da forma com que eu gostaria. Isso é função do dono da empresa. Isso é função do administrador, né? Outra coisa que o fluxo de caixa traz, preparar para você manter nos momentos de incerteza financeira. O que é momento de incerteza financeira? Se acontece qualquer coisa hoje no mercado e você, de repente, tem uma queda brusca no seu faturamento, você tem aí uma reserva financeira para você pagar suas despesas? Você tem aí uma reserva para você pagar pelo menos os custos fixos da sua empresa? A pandemia veio aí, né, para tirar de nós as certezas que a gente tem de que tá tudo bem, que vai dar tudo certo. A gente lida com muitas questões durante a administração da empresa e a gente precisa estar pronto para essas questões, né? Uma das coisas que eu falo como incertezas financeiras eu tô aqui trabalhando bonitinho, tal, tenho um empregado aqui que já está comigo há 5 anos e de repente ele me procura para a gente fazer um acordo para eu mandar ele embora. Será que eu vou ter o dinheiro para pagar ele?
nesses 5 anos? Será que eu não poderia ter me programado lá com o meu contador para ir juntando uma grana todo mês? E aí, de repente, se ele quiser sair, eu consigo mandar ele embora? Ou se eu tiver com vontade de mandar ele embora, porque eu estou vendo que ele não está rendendo, eu consigo mandar ele embora? Então, é esse tipo de coisa, gente. É para isso que a gente vai se preparar para esses momentos de incerteza. Tá? E o fluxo de caixa nos ajuda nessa questão. Outra coisa que o fluxo de caixa nos ajuda, manter um bom relacionamento com os stakeholders, né? Que são os nossos fornecedores, são os parceiros ali que ajudam o nosso negócio, né? Por quê? Porque com um bom fluxo de caixa você consegue negociar muito melhor com seu fornecedor, né? Então, você tem um bom fluxo de caixa ali, você sabe, olha, eu vou ter mais grana aqui para pagar meu fornecedor lá para o dia 10, não, lá para o dia 15, então eu vou pedir a boleta para ele para o dia 15, eu vou saber negociar com ele. Aí, de repente, fala, não, eu só consigo te dar o prazo até o dia 10 e tudo mais. Não, você já sabe que você precisa para o dia 15, então você vai negociar ali, tendo em mente que você precisa que aquele dinheiro entre no dia 15. Então, o fluxo de caixa, ele traz todas essas informações, é muito importante que a gente faça essa análise do fluxo de caixa, tá? Dá trabalho? Dá, mas tudo que dá trabalho também dá resultado, né? Eu costumo dizer que essa análise, né, ela vem junto com uma estratégia. Então, por exemplo, se você apurou um fluxo de caixa negativo, a gente vai analisar as despesas. Será que as despesas são muito altas? Será que a despesa é fixa? Ou será que a despesa é variável? E a gente vai entrar lá na frente para entender a diferença de um e outro, né? A gente tem que verificar a possibilidade, por exemplo, de renegociar pagamentos dos fornecedores, que é o que eu já falei aqui atrás, ou se tem alguma outra providência que a gente pode tomar, né? Ou será que, de repente, eu estou com um saldo positivo ali? Será que eu consigo reinvestir esse valor de uma forma que eu vou ter um rendimento que seja necessário para fazer algum pagamento? Está sobrando ali um dinheiro de fluxo de caixa. Será que eu vou ter algum investimento no banco que vai me dar uma rentabilidade boa? Ou será que é mais interessante para mim comprar, sei lá, um equipamento ou alguma coisa que melhore a minha produção e me faça ter mais capacidade de estoque e, consequentemente, mais capacidade de venda e, consequentemente, maior capacidade de faturamento? Então, a gente vai ter uma análise e uma estratégia com os números da empresa na mão, né? O fluxo de caixa negativo, normalmente, ele vai indicar uma tendência à análise do capital de giro, né? Então, se a gente tem um fluxo de caixa negativo, o que a gente vai entender? Que existe uma diferença entre prazo de recebimento e prazo de pagamento. Nesse caso, a gente precisa planejar e organizar o capital de giro da empresa, né? Para quê? Para que a gente evite problemas de fluxo de caixa. Então, por exemplo, vamos lá, hoje é dia 10, eu tenho que pagar meus funcionários. Já pensou se eu não tenho dinheiro? Eu sei que tem muita gente que não dorme aí porque não tem dinheiro para pagar funcionário. E aí? É isso aqui que a gente quer evitar quando a gente faz um fluxo de caixa. A gente vai ver com clareza os números da empresa para entender onde que está o problema, né? E para resolver esse problema, tá? Então é nesse sentido, tá bom? Tá, Ju, mas eu tenho fluxo de caixa negativo, eu passo aperto todo mês para fazer o pagamento lá dos meus funcionários ou do aluguel. Às vezes eu tenho que escolher entre um e outro. O que que eu faço? Né? Nesse caso, o fluxo de caixa negativo, o que que ele está falando para você? Que as despesas que você paga está sendo maior do que a receita. Beleza, você já sabe disso. Mas o que que você vai fazer com essa informação? Né? Você vai ter que ler essa informação e entender que isso não se sustenta a longo prazo. Ou você vai ter que analisar a empresa e dar uma solução para ela, ou você vai ter que pegar um empréstimo, ou você vai ter que fechar a empresa, né? Então, aí a gente vai entender mais a fundo aqui agora, com um exemplo mais prático, o que que é um capital de giro. Então, vamos lá. Aqui nesse exemplo, ó, a gente tem aqui pagamento a fornecedor. Vamos supor que essa empresa comprou de um fornecedor e esse fornecedor divide para ela de 30, 60 e 90, ou seja, de 3 vezes. E ela revende esse produto para os clientes dela com um prazo ó, de 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias. Né? Então, o que está dizendo aqui para a gente? Que ela tem que pagar o fornecedor dela até 90 dias e que o cliente paga para ela em até 180, ou seja, o dobro do prazo. Esse período aqui, de 90 a 180, ela vai ficar o quê? Sem capital de giro, né? E aí, a pergunta que vem é, será que você consegue ver o dinheiro na conta da sua empresa
e sabendo que você vai ter um destino para ele, que é fazer esse capital de giro. Tem muita gente que me acompanha aqui, que eu já prestei consultoria e mentoria, que não deixa o dinheiro na conta, que acaba gastando o dinheiro, que não consegue ver o saldo lá, porque não entende isso aqui. Ou muitas vezes entende isso aqui, mas mesmo assim não consegue ter a disciplina para fazer esse tipo de coisa acontecer, né? Aí a pessoa vira para mim e fala assim: ah, Ju, mas o que que eu faço nesses casos? Eu vendo no cartão, né? Eu parcelo aqui de 6 vezes, só que eu peço a antecipação do valor. Quando você pede a antecipação do valor, por exemplo, numa maquininha de cartão, o que que você faz? Você paga um juros de antecipação. Então, o juro de antecipação é interessante quando você não tem o capital de giro ou quando você está formando o capital de giro. Porém, se ele continua de forma perene, né, para o resto da vida da sua empresa, esse juro de antecipação podia ser uma parte do lucro que poderia estar indo para o seu bolso, mas não, você está pagando um juro para um outro lugar porque você não tem essa disciplina aqui de entender qual é a rotina da sua empresa. Então, é necessário que você faça esse tipo de análise aqui da sua empresa para você ver se você tem realmente capacidade de vender para o seu cliente de 6 vezes. Às vezes você vai ter capacidade de vender para ele somente em 3. Igual aqui, ó, 30, 60 e 90 e da mesma forma pagar o seu fornecedor. Aí muitas vezes vocês falam assim comigo: ah, mas o meu concorrente faz de mais vezes, se eu fizer só de 3 eu não vou conseguir vender. Então, como que é o caminho para você construir um capital de giro para que você tenha pelo menos as mesmas condições econômicas, né, que o seu concorrente? É essa análise que a gente pretende que vocês façam aqui após você sair desse curso, que você entenda como que você pode fazer isso dentro da sua empresa. Ah, eu vou construir meu capital de giro aos poucos, a princípio eu vou vender só de 3 vezes mesmo, eu vou fazer o meu melhor, eu vou compensar o meu cliente com alguma outra questão, vou dar ele um brinde, vou atender ele de forma exemplar, eu não sei o que que você vai fazer, mas você vai ter que se diferenciar do seu concorrente. Às vezes a sua diferenciação não vai ser aqui, vai ser de alguma outra forma, você vai ter que entender aí como que você vai fazer isso na sua empresa, tá? E aí, o capital de giro, então, ele mostra, né, como que a gente pode se antecipar para alguma situação, né? Para a gente se preparar, por exemplo, para guardar dinheiro para fazer algum pagamento. Então, é necessário que você tenha essa visão do todo aqui, é necessário que você entenda do seu negócio, né? E aqui eu trouxe as principais causas de um fluxo de caixa negativo. Quais são elas? Primeiro, precificação inadequada. Às vezes você abre a sua empresa, não tem noção de preço, faz o preço copiando o seu concorrente. O seu concorrente está lá no mercado, ele já tem um capital de giro, ele consegue, às vezes, comprar à vista do fornecedor e você compra parcelado. Se ele compra à vista, ele já ganha um desconto, então ele tem uma margem melhor de lucro do que você. Então, a precificação, ela é extremamente importante para você entender se você está no caminho certo para não ter um fluxo de caixa negativo. Já vi casos, tá, gente? Aqui um parêntese. Já vi casos de empresas para tirar o concorrente do mercado, baixar muito o preço, baixa muito. Aí o concorrente vai lá e faz a mesma coisa, né? Porque não tem outro jeito. E aí ele quebra. E a empresa continua. Então, é necessário que você tenha realmente uma noção de como precificar seu produto. E a gente vai aprender isso aqui mais para frente. Outra causa, né, do fluxo de caixa negativo, realização de processo ineficiente, né, gerenciamento de estoque incorreto, geralmente tem muitas perdas, ou tem um estoque muito grande. Estoque muito grande significa o quê? Dinheiro parado. Às vezes a empresa tem N produtos, não tem um sistema operacional que ajude ela a entender, né, quais são os produtos que mais saem no mês, quais são os produtos que me dão uma margem melhor de rentabilidade. O que que acontece? Ela acaba deixando dinheiro parado no estoque, e aí sim ela tem um fluxo de caixa negativo, por quê? Não é que ela não vende muito, às vezes ela até vende bem, mas o dinheiro está lá parado no estoque, né? Inexistência de um fundo reserva para ser usado, né, para cobrir algum gasto inesperado. Aconteceu qualquer coisa, qualquer despesa não planejada, a empresa não tem uma gordurinha ali para cobrir esse gasto inesperado. E aí o que que acontece? Tira do fluxo de caixa.
tirou do fluxo de caixa, a empresa fica negativa, né? Usa o cheque especial, paga um juro a mais lá do cheque especial. Se está pagando juros, está reduzindo o lucro. Então, o fluxo de caixa negativo também pode acontecer devido a essa falta de reserva financeira. Outra coisa, de repente, por algum motivo do mercado, as vendas caíram. Aconteceu alguma crise econômica, ou teve algum concorrente que chegou na cidade, ou, sei lá, você contratou um funcionário que você esperava que ele atendesse de uma tal maneira, ele atendeu de uma maneira Y, as vendas vão cair. Se as vendas vão cair, o fluxo de caixa tende a ficar negativo, né? Você tem uma meta de venda, às vezes você não alcançou a meta de venda para cobrir pelo menos o custo da operação, o fluxo de caixa vai ficar negativo, né? Outra coisa, falta de planejamento financeiro, né? Ou você nem planejou, ou você fez um planejamento inadequado, incompatível com a realidade, né? Às vezes as pessoas sonham muito alto, quanto que você quer de faturamento? Eu faturo hoje 20 mil, eu quero um faturamento de 100 mil. Isso não é um bom planejamento, né? A gente não faz esse salto pitoresco, assim, né? Então, esse planejamento também, ele tem que ser feito de uma forma linear, de uma forma que dê certo, né? Às vezes chamar a equipe de vendas para saber, olha, o que que a gente pode fazer para melhorar, como que a gente pode fazer um bom planejamento aqui de uma forma, assim, realista, né? Que ajude a empresa realmente a conquistar as metas, né? Outra coisa, controle de gasto ineficiente ou inexistente. Gasto é igual unha, né, gente? A gente tem que cortar todo dia. Se você não controla onde você está gastando, o que que vai acontecer? Você vai ter aí, provavelmente, nas pequenas coisas, uma perda. E às vezes uma perda grande, né? Muita gente, na hora que começa a fazer um planejamento financeiro, se assusta com os números, porque olha e fala assim, gente, mas eu gastei tudo isso aqui? Ela não se dá conta, né, de quanto ela está gastando e quanto é necessário olhar para essa parte do dinheiro. Outra coisa de fluxo de caixa negativo, endividamento por causa de empréstimo, né? Teve lá uma despesa, a empresa pega o empréstimo, né, para pagar alguma conta pontual e acaba gerando multa porque paga esse empréstimo em atraso ou esquece que tem esse empréstimo e vai levando com a barriga, né? Então, essas são as principais causas do fluxo de caixa negativo. É super interessante porque através dessas causas aqui você consegue identificar muita coisa dentro da empresa e resolver muitos problemas, tá? Como que a gente reverte isso? Eu coloquei aqui algumas boas práticas, né? Primeiro, estabelecer uma boa dinâmica de controle financeiro, né? Ou seja, ir lá, olhar pelo menos uma vez na semana. O ideal é que você olhasse de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, depende da sua realidade. Verificar se o preço está correto, né? Se você está atendendo o mercado, mas também está tendo uma margem de lucro adequada para o seu ramo de atividade, né? Estabelecer um bom controle financeiro, né? Até coloquei isso 2 vezes aqui agora que eu estou vendo, mas isso é muito importante. Identificar e reduzir as despesas necessárias, renegociar as dívidas, né? Renegociar prazo de pagamento com o fornecedor, né, com todo mundo, gente, que você puder renegociar, é interessante, né? Às vezes a gente pega despesa, por exemplo, de internet, despesa de telefone, né? É super interessante de tempos em tempos parar e rever isso aqui. Montar uma reserva de emergência, né? E contar com uma consultoria em contabilidade, né? Fazer do seu contador realmente um consultor, tá sempre lá com ele, perguntando, olha, o que que você acha que eu consigo fazer aqui? Me ajuda com isso, me explica isso aqui. Então, essa é a parte do administrador, e assim a gente consegue reverter muita coisa do fluxo de caixa negativo, né? Essas ações que eu tô falando aqui são as principais, elas vão evitar o fluxo de caixa negativo em muitas coisas, mas você precisa usar isso aqui como uma parte de uma estratégia da sua empresa para que você tenha realmente um sucesso financeiro, né? Então, essa parte de fluxo de caixa é para você entender por que que você tem que fazer um bom fluxo de caixa, né? Qual é a importância, por que que a sua empresa precisa disso, né? E assim, gente, dá trabalho. Né? E às vezes vocês falam assim comigo, Ju, mas eu não quero fazer o fluxo de caixa, toma muito tempo.
coloca um funcionário seu para fazer. Alguém tem que fazer, e tem que ser feito de forma bem feita, porque você vai precisar analisar isso, né? Então, você tem um sistema operacional, você vai ter uma planilha, aqui você vai ter uma planilha e algumas sugestões de sistema que você pode estar buscando no mercado para te ajudar. E se de tudo você não quiser nenhuma dessas soluções, hoje existe um serviço que chama BPO financeiro, não sei se você já ouviu falar, é um serviço onde você contrata uma pessoa com CNPJ, em vez de contratar um funcionário e pagar um salário todo mês e despesas de impostos e tudo mais, você contrata um profissional. Esse profissional vai estabelecer com você um contrato, né, de prestação de serviço de empresa para empresa, e ele vai fazer o quê? Ele vai lançar tudo isso para você lá numa planilha ou no sistema operacional para te ajudar a fazer esse controle financeiro, tá? Então, isso é um serviço de BPO financeiro, às vezes fica mais barato do que você contratar um profissional, porém, você tem que mandar todas as informações para ele, todas as entradas, todas as saídas, às vezes a pessoa vai tirar nota fiscal para você, vai te ajudar aí com os impostos, então é necessário que você analise, mas qual é o importante dessa aula? Você tem que sair dessa aula aqui sabendo o quê? O que é o fluxo de caixa, que é o controle financeiro das entradas e saídas da sua empresa. Por que que você deve fazer esse fluxo de caixa? Então, você deve fazer ele por causa de tudo aquilo que a gente conversou aqui, que ele te dá uma previsibilidade, que ele te dá uma noção financeira da sua empresa como um todo, que ele te ajuda na tomada de decisão, né? E como fazer, tá? E a partir daí você vai olhar para a sua empresa e falar assim, olha, para a minha empresa o que dá certo é eu vou fazer que dá certo é, vou colocar fulano para fazer, que o fulano é bom com planilha, fulano é bom com análise, é bom com números, aí você coloca fulano para fazer. Ah, não, vou contratar um BPO financeiro, coloca o BPO financeiro para fazer. Mas saia dessa aula entendendo a importância e sabendo que você precisa colocar isso em prática. Essa é uma das aulas mais importantes, porque a partir dela nós vamos desdobrar outras situações, né? E a gente vai entender agora um pouquinho do fluxo de caixa projetado, vamos falar um pouquinho sobre a DRE e vamos entender mais a fundo os seus indicadores aí de empresa, para que você tome decisões de forma mais leve, consiga levar a sua empresa de uma forma mais tranquila, tá bom?